Olá, seja muito bem-vindo a essa live de estudo bíblico. Estamos estudando a Palavra de Deus a partir da Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, que trata sobre a armadura do Espírito. Seja muito bem-vindo nessa noite, que o Senhor te abençoe. Você que está passando por aqui, você que está entrando agora nessa live, que o Senhor te abençoe ricamente. Essa é uma live de estudo bíblico, nós estamos fazendo já há alguns dias, né? Todo dia a partir das 21h30, hoje tivemos um pequeno atraso por conta de alguns problemas, mas eu tenho certeza que o Senhor ele vai te abençoar ricamente, né? O propósito dessa live é abençoar pelo menos uma vida através da palavra de Deus. Então, se você é essa vida nessa noite que precisa ser abençoado através da palavra de Deus, precisa ouvir, aprender mais do Senhor, para poder caminhar em justiça, para poder ser edificado no Senhor nessa noite, eu convido você a abrir o seu coração, a permanecer conosco e aprender mais da palavra de Deus hoje. Repetindo, essa é uma live de estudo bíblico que nós estamos fazendo a partir da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, que trata sobre a armadura do Espírito. Tá? Então, fique à vontade, se você quiser colocar o seu nome aí, pedindo oração, né? No final, a gente sempre está orando por todos, né? O Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua vida, Ele sabe daquilo que você precisa, aquilo que você necessita, tá bom? E eu saúdo todos vocês aí, nós vamos orar nesse momento para que possamos começar o nosso estudo de hoje, tá bom? Eu sou o irmão Rodrigo e eu estou muito feliz, né, que você está aqui conosco aprendendo da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, eu te dou graças, ó Pai, pelo dia de hoje, pela vida de cada pessoa, Senhor, que se conectou nessa live, que entrou nessa live, para ouvir, para aprender mais da Tua Palavra, para ser edificado pelo Senhor, Pai. Pai, mais do que nunca hoje, eu quero te dizer, Senhor, precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Tu sabes, Senhor, o quanto eu sou dependente de Ti, o quanto nós somos dependentes de Ti. E se não for o Senhor a operar através desse estudo, através dessa live, ela não vai ter sentido algum, Senhor. Ela não vai ter efeito nenhum. Mas o Senhor, que é o Deus de perto, é o Deus de longe, o Senhor está junto de cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa live. Seja diretamente, seja através do For You, Senhor. O Senhor está com cada pessoa nesse momento. Então eu te peço, Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração agora. O Senhor conhece cada necessidade de cada pessoa. Então eu te peço que o Senhor abençoe nessa noite. Que o Senhor manifeste o Teu poder através da Tua Palavra. E que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua Palavra nessa noite. Eu oro assim porque creio no Teu poder, Espírito Santo. E sei da Tua misericórdia, do Teu amor, que são sem fim, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Pai. Amém e amém. Bom, para você que não está acompanhando, né, o estudo que a gente começou na semana passada, na segunda-feira passada, estudamos a semana inteira, né, e começando, né, a entender o que significa vestir a armadura do Espírito. Para você que está chegando hoje, né, eu queria te dizer que a armadura do Espírito que está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 18, e muita gente pensa que se trata de uma lista de atividades que nós temos que cumprir, uma lista de regras que nós temos que cumprir. Na verdade, ela demonstra, né, essa lista, ela mostra uma série de etapas que vão acontecendo na vida da pessoa que passa a crer em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. A pessoa ouve a mensagem da palavra, ela crê em Jesus como seu suficiente Salvador. E com isso o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do coração dessa pessoa. Se você um dia creu no Senhor
entregou a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo passou a habitar dentro do seu coração. E aí, a presença do Espírito Santo, ela começa a se manifestar na vida daquele que crê, trazendo transformação de dentro para fora. Então, ao contrário do que muita gente pode pensar, essa transformação ela não é feita de fora para dentro na sua vida. Se você até hoje tem tentado fazer com que o Espírito se manifeste em você, ou tentado fazer com que a sua vida mude, mas através das suas próprias forças, eu quero te alertar hoje que não é pela sua força, não é pela minha força que somos transformados, que nós mudamos, não. Essa transformação ela é operada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, quando você crê no Senhor, o Espírito entra no seu coração, entra na sua vida por meio da fé em Jesus Cristo. Tá? A você é imputada justiça. A palavra de Deus diz que nós somos considerados justos por meio da fé. Então você passa a ser uma pessoa justificada pelo Senhor. E sendo agora uma pessoa justificada, ou seja, não que você tenha se tornado justo pelo seu próprio esforço, pelo contrário, é pelo mérito de Cristo que você se torna justo. Então, agora justificado por Deus, você começa a caminhar em justiça. E caminhando em justiça, o Espírito Santo de Deus vai transformando você à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Tá? Num processo que é gradativo, ou seja, vai acontecendo dia após dia, e também de maneira consistente, ou seja, você vai sendo transformado diariamente, tá? E essa transformação acontece de uma vez para sempre. Então, ao contrário do que talvez alguém possa pensar, você não veste a armadura do Espírito hoje e desveste amanhã, como se existisse essa palavra, né? Você não veste a armadura agora e depois desiste, não quero mais, não. Esse processo acontece em você de uma vez para sempre. Então é importante que você entenda o que Deus vai operar na sua vida, o que Ele está operando na sua vida. Tá? Ele está operando uma transformação nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na maneira como você age, como você se comporta em relação às pessoas ao seu redor, sabe? A maneira como você se comporta com os seus familiares, com o seu cônjuge, a maneira como você se comporta com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos. Ou seja, Deus começa a operar na sua vida, transformando você de alguém que vivia numa realidade do mundo, seguindo o padrão do mundo, seguindo a filosofia do mundo, e agora você passa a ser alguém que vive de acordo com a justiça de Deus. Amém? Então, primeiro você precisa entender que essa transformação acontece pela fé, então você precisa ter fé no Senhor para que isso aconteça. Depois que você crê verdadeiramente, a sua fé é provada. Por quê? Porque ela só é real, ela só é verdadeira quando essa fé se manifesta através de atitudes. Você, então, agora, deixando o reino das trevas e passando a fazer parte do reino do Filho do amor do Senhor, você agora vai enfrentar as ciladas que Satanás e as hostes malignas, as hostes espirituais da maldade vão armar contra a sua vida. Por quê? Porque você deixou um reino e agora você faz parte de um outro reino. Você escolheu um lado e você está em guerra. Entenda bem isso. Quando você vem para o Senhor Jesus, você entra numa batalha. É como se você estivesse entrando numa guerra. E é por isso que Paulo usa a ilustração, a figura da armadura. Por quê? Porque a figura da armadura é aquela que representa o guerreiro, né? Bom, e nós começamos a falar
já do início dessa semana, acerca das duas primeiras partes da armadura. Falamos sobre o cinto da verdade e falamos sobre a couraça da justiça, tá? Então, cingir-se com o cinto da verdade é apoiar a sua vida na verdade, que é Cristo, que é a palavra, e em tudo que é oposição à mentira, tá? Por quê? Porque você está sendo transformado à imagem de Jesus, que é a verdade. A base para essa transformação é a palavra de Deus, que é a verdade. E você está deixando de ser imagem de Satanás, que é o mentiroso e que é o pai da mentira. Então, meu irmão, minha irmã, você, vestindo o cinto da verdade, você apoia a sua vida na verdade, em tudo que é a verdade, e a verdade vai te trazer segurança, para a sua vida, vai trazer proteção para os seus relacionamentos, tá? Segurança primeiro por quê? Porque a pessoa que vive na verdade não tem que ficar se preocupando se ela está falando mentira, ou se ela falou uma coisa para um, se falou para outro, se o que ela falou vai bater com o que ela falou para um, vai bater com o que falou para outro. Não, é uma pessoa que vive segura, ela não tem preocupação, não tem medo de meias palavras, tá? E a pessoa que foi transformada pelo Senhor para viver na verdade, essa pessoa, ela dá sinais de que ela foi salva. Por quê? A pessoa que permanece na mentira, ela está dando sinal contrário de que, na verdade, como diz lá em Apocalipse 21:8, ela está marchando em direção à condenação eterna. Seja bem-vindo, Lucas, que Deus te abençoe, tá? Então, meu irmão, minha irmã, que você possa entender que o Senhor, ele vai te chamar para você apoiar a sua vida na verdade. Essa é a primeira etapa desse revestimento do Senhor, que é vestir-se de Cristo, que é vestir a armadura, desse mergulho em Cristo, tá? A segunda etapa é vestir-se com a couraça da justiça, tá? E nós vimos ontem que a couraça da justiça é algo que protege tanto a sua frente quanto as suas costas, né? No Salmo 139, versículo 5, vai dizer isso, que o Senhor nos protege pela frente e pelas costas e coloca sobre nós a sua mão de proteção, tá? Mas a gente aprendeu também que justiça aí não tem nada a ver com o conceito de justiça humano, tá? O conceito de justiça humano, ele vai falar primeiro sobre o direito. O que é direito, tá? E nós aprendemos que o direito para o homem, né, para o homem natural, o que é direito hoje, amanhã não é mais, tá? O que para o homem natural hoje é certo, amanhã não é mais, muda, é mutável, né? Vamos dizer assim. Nós aprendemos também que justiça não tem nada a ver com a gente discernir entre o que é certo ou errado para ser justo. Não, por quê? Porque a sabedoria humana, ela é falha, ela é pecadora, ela é distorcida, ela é maligna. A sabedoria humana, ela não nos garante fazer sempre as coisas certas, tá? Por quê? Porque o ser humano, ele é falho. Toda boa dádiva, tudo que nós temos de bom aqui nessa terra não foi produzido pela mente humana, como muitas pessoas gostam de dizer. Pelo contrário, tudo que nós temos de bom é boa dádiva vinda de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Então, não é o ser humano quem produz vacina, não é o ser humano quem produz tecnologia. Tudo isso vem do Senhor para a sua vida e para a minha vida, tá? E também nós aprendemos que justiça aí não é a justiça de você retribuir corretamente para quem quer que seja aquilo que a pessoa merece. Por quê? Porque nós somos parciais naquilo que nós fazemos. Para os nossos amigos, tudo, para os nossos inimigos, a lei. Nós agimos assim, o ser humano age assim. Então a justiça que a couraça está se referindo aí é a justiça de um padrão divino,
é a justiça de Deus. Por quê? Porque se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver em alguns textos que nós citamos ontem. Se você tiver interesse, eu mando para você esse estudo de ontem. Nós vimos que o padrão de justiça de Deus é completamente diferente do nosso. O próprio Senhor Jesus, ele disse que nós deveríamos fazer o quê? Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Está lá em Mateus 5. Então, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor Jesus fala para mim e para você que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, se alguém bater numa face, você dá a outra face, que a gente deve suportar as fraquezas do fraco, ajudar aquele que precisa, porque assim nós seremos realmente filhos do nosso Pai. Ele está mostrando para nós que em Deus há um padrão de justiça elevadíssimo. E é esse padrão que o Senhor quer estabelecer na sua vida, um padrão de justiça. Ele quer que você caminhe em justiça, que você caminhe em retidão. E aí quando você caminha em justiça, quando você caminha em retidão, o Senhor, ele vai protegendo você de todas aquelas ciladas, de todas aquelas armadilhas que Satanás arma para destruir a sua vida, para apagar o espírito na sua vida, para que você retroceda nos relacionamentos, principalmente, ciladas que ele vai armar através do pecado, tentações que ele vai colocar diante de você. Então, estar revestido de justiça é estar pronto para resistir a toda e qualquer investida do mal, para fazer você retroceder, para fazer o espírito se apagar na sua vida. Amém? E hoje nós vamos para já que nós estamos agora caminhando em justiça, nós vamos agora falar sobre a preparação dos nossos pés, né? Calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Tá aqui, ó. Vamos ler aqui no versículo 15, Efésios capítulo 6, versículo 15, diz assim: como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Vou repetir para você, Efésios 6, versículo 15. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Tá? Você está lembrado que Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 e 2, ele fala que há uma carreira proposta diante de nós. Há uma carreira proposta. Carreira aí é de corrida. Há uma corrida proposta para nós. Tanto que o Senhor diz para nós o quê? Mantermos firme a nossa posição. Ou seja, nós como bons soldados, estarmos firmes, preparados contra as ciladas do diabo, né? E manter essa posição, defender uma posição, não retroceder, e sim avançar na carreira que está proposta para mim e para você. Então, há uma vida cristã que o Senhor propôs para você caminhar. Há uma vida cristã proposta para você, diante de você, que você precisa caminhar. E Ele te chamou para isso, para você caminhar, para você viver essa vida cristã. Daqui para frente, caminhar com o Senhor. E aí Ele vai usar essa ilustração das sandálias, né, de calçar os pés com alguma coisa. Por quê? Porque a gente precisa estar com os pés preparados para fazer essa corrida, essa marcha, essa carreira. Quando você começa a correr, não sei se você já teve a oportunidade de correr, eu costumo fazer um pouquinho de corrida de vez em quando, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Eu, pelo menos, nunca tive a experiência de correr descalço. Eu sempre corri calçado, né? E é muito mais confortável. Imagina naquele chão quente, né? Um asfalto quente, você correr descalço, né? Seu pé ia ficar em carne viva. Ou seja, e além disso, você poderia pisar em qualquer coisa, você pisa em qualquer coisa e aquilo machuca o seu pé. Dificilmente você vai ver pessoas andando descalças hoje em dia, a menos que ela esteja passando uma situação
difícil, complicada, em que ela não tenha como se calçar. Mas mesmo que seja um chinelo gasto, todo mundo procura alguma coisa para calçar nos seus pés. Para quê? Para poder caminhar. Porque caminhar descalço é certeza de você machucar os seus pés e da sua caminhada ser uma caminhada mais lenta. Então por isso Paulo, ele vai usar essa ilustração de uma sandália, de você calçar uma sandália para essa caminhada. Por quê? Porque se você não se preparar para essa caminhada, você está fadado a pisar em coisas. Você está fadado a não avançar como você poderia se você não estiver calçado. E aí ele usa a ilustração da sandália dizendo que calçar os pés com a boa notícia da paz, ou com o evangelho da paz, a preparação do evangelho da paz, ou com o evangelho da paz. Tá? Bom, vamos entender então, para entender o que significa isso, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, ou com a boa notícia de paz, né? Como diz aqui, como calçados usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Vamos ler primeiro lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi exposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, entendendo aqui, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Bom, há uma multidão de pessoas ao nosso redor, olhando para nós, nos observando você, você que crê no Senhor Jesus, você que iniciou a sua caminhada cristã. Existe uma multidão de pessoas ao seu redor. Boa noite, Luiz. Vamos orar sim por você. Existe uma multidão de pessoas ao seu redor que estão observando para ver que tipo de cristão você é. Já reparou isso? Boa noite, Marinês. Deus te abençoe. Já reparou isso? Tem uma multidão de pessoas sempre ao teu redor, esperando para ver qual vai ser a sua atitude, para avaliar você, para julgar você. Sempre tem pessoas ao nosso redor para nos apontar. Nós estamos rodeados de uma multidão que nos avalia. E nós aprendemos até aqui que as nossas obras, elas têm que ser como a luz. A gente tem que trazer e viver. Por isso nós vestimos o cinto da verdade. Por quê? Porque se você vive na verdade, as suas obras, elas estão na luz. Você não tem nada a esconder. Quem vive na mentira, não. Quem vive na mentira tem medo do pessoal da companhia de energia elétrica, né? Porque tem um gato lá no poste, né? Quem vive na mentira tem medo de que o marido ou a mulher pegue o telefone celular, o WhatsApp, para ver as conversas, né? Porque de repente tem alguma coisa ali que o marido ou a mulher não pode ver. Quem vive na mentira adora colocar atestado falso no trabalho para faltar, né? Enfim, não está a fim de trabalhar, bota lá um atestadozinho falso. Então, viver na luz, viver na verdade, é estar livre, testemunhando de Cristo. A sua vida é um testemunho diante dessa multidão de pessoas que está nos rodeando, nos cercando todo dia. E aí ele fala, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Bom, o nosso caminhar, o nosso andar, ele tem um propósito, que é o de revelar Cristo para os que estão ao nosso redor e testemunhar de que Ele está vivo.
Quando você crê no Senhor Jesus, o seu caminhar, ele é um testemunho de que Jesus realmente existe. Que as pessoas olhem para você e falem assim, não, realmente Deus existe. Por quê? Porque eu estou vendo a Marinês é uma mulher de Deus. Deus opera na vida dela. Não, eu posso crer que Deus existe, por quê? Porque o Luiz, ele é um homem de Deus, ele anda em retidão, ele anda na luz, ele anda na verdade, sabe? Então eu posso crer que Deus existe, por quê? Porque há um testemunho que está sendo dado. Então esse é o primeiro propósito da carreira, a caminhada que o Senhor propõe para nós é justamente para que haja testemunho sobre a terra de que Ele existe e de que Ele está se manifestando ainda nos dias de hoje, através da sua vida e através da minha vida. Bom, o segundo propósito dessa caminhada, tá, é que essa caminhada ela não tem que ser, tá, não tem que se dar pela observância exterior de uma série de regras da lei. Não. Tem pessoas que acham que servir a Jesus é fazer parte de uma religião. Não, não é nada disso. Que é você pegar uma cartilha de coisas, que a Bíblia é uma cartilha de coisas que eu tenho que pegar e contra a minha própria vontade, né, contra gosto, sei lá, ou para entrar no céu, talvez, não sei, eu pego essa cartilha e começo então a ler aqui e falo assim, bom, eu tenho que fazer isso, né? Então agora eu vou praticar isso para poder ser abençoado. Então eu vou praticar isso para poder receber a bênção. Eu vou praticar isso para poder ganhar um emprego. Eu vou praticar isso porque senão eu não vou ter saúde, né? Eu vou pegar o que está dizendo na Bíblia aqui e vou fazer. A Bíblia está dizendo que eu tenho que dar oferta, que eu tenho que dar dízimo, que eu tenho que dar trízimo, que eu tenho que fazer, sei lá, sacrifício, né, fogueira santa e tal. Então eu preciso fazer isso aqui que está escrito para eu poder ser abençoado. Não, não é nada disso, meu irmão. A palavra de Deus diz para nós que nós somos salvos não é pela observância da lei, tá? Mas é pela justiça que vem pelo Espírito Santo de Deus, por meio da fé. Olha o que diz lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 2 ao versículo 15. Diz assim, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se você se deixa levar pela lei novamente, porque os judeus, eles criam que a salvação vinha pela prática da lei. Inclusive tem até alguns grupos aí que defendem isso, não, que a gente tem que praticar a lei, e tá lá bonitinho, se não praticar a lei, a gente não é salvo, a gente não vai para o céu, e tal, assim. Olha o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas, né? Se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, por que Jesus morreu na cruz, se nós somos salvos pela lei? Não tem sentido, né? E, de novo, protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, esse peso que Paulo está falando aqui, aliás, que o autor da carta aos Hebreus está falando que nós temos que nos livrar, é o peso daquela culpa que o ser humano carrega sobre si de, eu tenho que praticar a lei, eu tenho que viver a lei, porque se eu não viver a lei, eu não sou salvo. Não, se livra disso e vive de acordo com o amor do Senhor, tá? Por quê? Porque você vive pela fé e através do que o Espírito Santo de Deus opera na sua vida, tá? Terceiro, ao nosso redor, o pecado ele está como pedras no nosso caminho, nos quais, pisando, nós somos travados, nos machucamos e passamos a andar vagarosamente. Então, por isso ele fala que a gente tem que estar preparado, calçado com a preparação do Evangelho da Paz, ou da paz do Evangelho. Por quê? Porque o pecado ele está sempre ao nosso redor. Nós já aprendemos que nós somos livres do poder do pecado, né? Romanos 6:22 vai dizer isso para nós. Então, se você é livre do poder do pecado, o pecado agora nada mais é
do que uma maneira que Satanás encontra, que a sua carne encontra de fazer você parar, de travar você. Então, você pode, você na verdade deve estar preparado contra essas situações que vão surgir de pecado na sua vida para derrubar você, para travar você. Sabe, quando você está caminhando bem ali na presença de Deus, você está buscando o Senhor, está cheio do Espírito e tal, não sei o que, vem uma tentação contra você, você cai naquela tentação. O que acontece com a sua vida? A sua vida fica travada, fica parada espiritualmente. Você que cantava, você já não sente mais vontade de cantar. Você que lia a Bíblia todo dia, você já não sente mais vontade de ler. Você que evangelizava, já não evangeliza mais. Você que fazia as coisas no reino de Deus, já não sente mais vontade de fazer. E por que isso? Porque o pecado tem esse poder. Quando você está andando e você pisa numa pedra, você fala, ai, 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 machuquei meu pé. E você para. O pecado, ele age assim na nossa vida. Por isso a gente tem que se calçar com a boa notícia de que hoje nós vivemos em paz com Deus. O Evangelho da paz, a boa notícia de paz. Que boa notícia é essa? É a boa notícia garantida por Jesus Cristo na cruz, de que nós fomos reconciliados com Deus. Você foi reconciliado com Deus. Você foi justificado pela fé em Cristo. Então, se você foi reconciliado com Deus, meu irmão, minha irmã, você pode ficar em paz. Que não é um pecadinho que você comete, um deslize que você comete, que vai fazer você perder a salvação. Não, você já foi reconciliado. O pecado, ele causa um incômodo, um dano tão grande no teu coração, sabe? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você, que no mesmo momento o Senhor espera de você o quê? Você caiu, pecou, se arrependa e volte atrás, e abandona esse pecado e volta. Na hora que você sentir que o Espírito Santo de Deus está te incomodando, você para, fala, não, caí. Eu fiz a besteira, caí. Errei. Reconheço que eu errei. Senhor, me perdoa. Você está em paz com Deus. Fica em paz, porque você está reconciliado com o Senhor. Olha o que diz lá Romanos 5, versículos 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Você é justificado, meu irmão. Você tem paz com Deus. Fique em paz, você tem paz com o Senhor. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Aleluia! O sangue de Jesus, ele é mais poderoso, muito mais poderoso do que qualquer pecado que você venha cometer. Se você confessou o seu pecado, pediu o perdão do Senhor um dia, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você foi justificado. E se você cair, como diz lá a palavra de Deus em 1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante do Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai interceder por você e vai dizer ao Pai assim, não, Pai, ele está lutando, ele pecou ali, mas eu conheço o coração dele. Eu sei que ele está lutando para continuar de pé, para se manter firme. Então isso é uma segurança que nós temos. Paz com Deus. Essa paz com Deus, ela preserva você de quê? Da necessidade de praticar a lei. Você não precisa praticar a lei. Isso te traz paz no seu coração. Você não precisa praticar a lei para ser salvo. E você também não precisa se preocupar, porque a salvação não é uma coisa que você ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde toda hora. Pequei e perdi, pedi perdão, ganhei, pequei de novo, perdi, pedi perdão de novo, ganhei. Não, a salvação não funciona desse jeito, meu irmão. Ela já foi adquirida, ela já foi conquistada por Cristo na cruz por você, e você precisa crer nisso. Você precisa confiar no amor, no caráter, na promessa de Deus, de salvação para a tua alma, tá? Então,
Você pode caminhar sem a preocupação legalista de estar agradando a Deus em troca de salvação, tá? Coagido pelo medo, mas você segue em alegria, em paz, sabendo que a motivação para tudo que você faz é e deve ser o quê? O amor de Deus por você e de você por Ele. A sua motivação não é a busca pela salvação, não. A sua motivação para continuar é o amor de Deus por você, que você recebeu um dia, e o amor que você retribui para Ele. Você o adora de bom grado, porque você o ama, porque Ele te amou primeiro. E caminhando em paz com Deus, você vai espalhando essa paz, né? Isaías 52, versículo 7, diz assim: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Quando você caminha em paz com Deus, você distribui essa paz por onde você passa, meu irmão. Sabe? Por isso é que nós vamos viver Mateus 5:9, é um outro sinal, né, da presença do Espírito de Deus em você, quando você vive lá Mateus 5:9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, né? Felizes são os pacificadores. Por quê, meu irmão? Porque o pacificador é aquela pessoa que entendeu o que é a verdadeira paz. Pacificador não é apaziguador de briga, não é isso. Pacificador é aquele que transmite a verdadeira paz, a paz que só Jesus Cristo pode dar, que é a paz com Deus. É aquela pessoa que, quando vê o pecado nas relações entre pessoas, ela vai no pecado e ela fala assim: meu irmão, entenda, você precisa nascer de novo. Isso aí que você está fazendo, isso que está acontecendo com você é sinal de que o pecado tem dominado você, está reinando na tua vida, e você precisa abandonar o pecado, porque Deus não tem esse plano para você. Deus tem um outro plano para você, um plano de paz, um plano de tranquilidade com Ele, de viver e reinar com Ele. O pacificador é isso, tá? Por quê? Por que eles são abençoados? Porque eles serão chamados filhos de Deus, porque Deus traz paz para o teu coração quando o Espírito Santo vem morar no teu coração. Aleluia. Nós somos chamados filhos de Deus, por quê? Porque nós passamos a ter a mesma identidade que o Senhor, tá? Bom, além disso, tá? Nós vivemos em paz com os nossos irmãos, pois nós temos o nosso coração dominados pela paz que a justiça de Deus nos proporciona. A paz que a justiça de Deus nos proporciona, tá? Vamos ler lá Colossenses, capítulo 3, no versículo 15, diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Quando você calça os seus pés com a boa notícia da paz e você está em paz com Deus, você não quer briga. Nós já aprendemos isso lá atrás, né? Que a briga, que a discussão, que na verdade isso tudo são ciladas de Satanás, né? A briga com o seu próximo, às vezes dentro até da mesma congregação, são ciladas que Satanás coloca diante de nós para a gente cair. Mas você tem o Espírito Santo dentro de você e você não quer mais. Você caminha agora em justiça e você vive em paz. Paz com o seu próximo, com o seu irmão. Você vive em paz também no mundo, nas relações ao seu redor, entendendo que Satanás, ele vai usar os conflitos, o pecado na vida das pessoas que estão ao teu redor, para quê? Para tentar parar você, para travar o testemunho. Olha lá, aquilo que é crente, aquilo ali que é irmão, que está brigando, que xingou o outro, eu quero dar um testemunho aqui para você, né? Hoje, um pouco antes de vir para fazer a live, eu estava chegando com o meu carro aqui em casa e eu parei no sinal, estava aguardando o sinal abrir, daqui um pouco, blum, bateu um carro atrás de mim.
Eu sou vítima disso. Bateu um carro na traseira do meu carro. Na mesma hora eu puxei o freio de mão, desliguei o carro. Confesso para você que na hora veio a carne, né? Veio aquela ira, assim, para eu poder brigar com quem bateu atrás de mim. Mas na hora que eu desci do carro, que eu fui lá olhar, o Espírito Santo, uma paz do Espírito Santo inundou a minha vida. E aí a pessoa que estava no carro, ela era uma mulher que estava dirigindo o carro atrás, e aí ela abriu a porta e ela falou assim: poxa, me desculpa, o carro saltou, o meu carro é automático, ele saltou assim para frente, bateu na traseira do seu carro. E confesso para vocês que eu não conseguia falar nada, eu só falava assim: não, tudo bem. Não, ela pode deixar aqui, como é seu número? E ela pegou meu telefone para poder me ligar depois, e ela falou: não, a gente vai resolver isso. E eu: não, tudo bem, tudo bem. E depois ela me mandou mensagem, né, pelo aplicativo: olha, me perdoa mais uma vez, fique em paz, vai dar tudo certo, Deus te abençoe. Mas por quê, irmãos? Porque eu sou melhor do que você? Porque eu sou bonzinho? Não, eu sou o pior de todos, eu sou iracundo. A minha carne, a minha natureza humana, ela quer brigar, ela quer discutir, ela quer bater boca. Mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, ele age no meu coração, me trazendo paz, E essa paz, ela é o caminho para a nossa liberdade. Olha o que diz Efésios no capítulo 4, versículos 26 e 27, diz assim: e não pequem ao permitir que a ira o controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Você tem sido uma pessoa irada? Você tem sido uma pessoa que não deixa passar nada? Sabe aquela pessoa que não deixa passar uma vírgula? Seja do seu filho, seja da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, do seu colega de trabalho, do seu vizinho, do seu parente. Você não deixa passar nada. É como diz aquela propaganda, né? O corte rápido, né? É aquela pessoa que está sempre pronto para dar uma resposta, para jogar uma indireta, para fazer alguma coisa. O Senhor está dizendo para você: não peque permitindo que a ira te controle. Se você tem sido controlado pela ira, o Senhor está te chamando hoje para você se fixar com a paz que o Evangelho traz para você. Sabe? O Senhor quer controlar o seu coração. Por quê? Porque quando Ele controla o seu coração, você não dá oportunidade para o diabo agir na sua vida. Preste atenção nisso. E para a gente fechar a palavra nessa noite, Gálatas 5, versículos 13 ao 15, diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a natureza humana. A nossa natureza humana, ela quer se manifestar o tempo todo. Você está livre, você não tem amarras sobre você da lei. Não. Mas a carne quer se aproveitar disso para fazer você cair. Então preste atenção nisso. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. Ao contrário, usem a liberdade para servir uns aos outros em amor. Sabe, você que antes era aprisionado pela avareza, era aprisionado pelo egoísmo, era aprisionado por tudo de ruim que não permitia você servir, ter misericórdia do seu próximo. Você que era aprisionado por sentimentos de vingança dentro de você, de raiva, de ódio, hoje você é livre de tudo isso. Romanos 6:22 diz isso para nós. Nós somos livres do pecado. Somos escravos de Deus, mas livres do pecado. Você é livre do pecado. Use essa liberdade para servir
uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Preste atenção. O mal quer fazer isso com você, destruir a sua vida. Mas o Senhor quer fazer você caminhar em liberdade, liberdade para amar, liberdade para servir. Vamos orar nesse momento. Amanhã, a partir das 21h30, se o Senhor permitir, nós vamos falar sobre o escudo da fé, que vai nos servir para a gente deter as flechas inflamadas, flechas de fogo do maligno, os dardos inflamados do maligno. Mas que hoje você possa meditar nessa palavra que foi dada para você. Que você receba a paz que o Senhor te dá por meio do perdão garantido pelo sangue de Jesus na cruz. E que você reproduza essa paz, seja um pacificador sobre a terra. Porque isso vai garantir tranquilidade para você e preservar a sua vida. Amém? Nós vamos orar nesse momento para que o Senhor abençoe todos os irmãos que entraram nessa live, que passaram por essa live em algum momento, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Todos que colocaram pedidos aí, sejam abençoados no nome de Jesus. Pai, nós queremos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esses momentos que tivemos de estar aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra. Senhor, eu peço a Tua misericórdia pela minha vida, que o Senhor me perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de mim, e que o Senhor, Pai, possa, tudo aquilo que eu falei e que atrapalhou o agir do Teu Espírito possa se perder, mas aquilo que eu falei, que tenha ido de encontro ao coração de alguém, que essa palavra vá e realize a obra para a qual ela foi enviada, Pai. Que os Teus filhos possam, nessa noite, aceitar essa verdade de que nós temos paz contigo, Senhor, e que essa paz nos prepare, primeiro, para não termos que ficar caminhando sobre o jugo pesado da lei e não ficarmos preocupados com o pecado, que vez por outra podemos vir a cair, Senhor. Mas porque nós andamos em justiça, justiça que o Senhor garantiu para nós podemos andar tranquilos, porque o Senhor nos ama e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Abençoa cada um que colocou o nome nessa rolagem e que todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, você que permaneceu aí até o final, que o Senhor te abençoe ricamente, que o Senhor possa manifestar o amor de Deus na tua vida e que você possa caminhar em justiça cada dia mais. Amém? Fique com Deus, que o Senhor te abençoe ricamente e até a próxima, no nome de Jesus. Amém?